possessão demoníaca. Rituais que envolvem sacrifício de corpos humanos. Histórias que deixam qualquer um de cabelo em pé. É possível encontrar de tudo um pouco no cinema, nos livros de ficção. Mas o mundo real pode ser ainda mais bizarro. Existem livros tão estranhos, mas tão estranhos, que parecem ter sido escritos pelo próprio Cramunhão. É claro que rumores correm soltos por aí e a gente não pode acreditar em tudo o que lemos. No entanto, algumas histórias são tão detalhadas que é impossível não questionar a veracidade de tudo. Você já questionou a sua própria fé? Tem medo do que a história humana tem para contar? Pois é. Às vezes, esses medos são super justificáveis. Ainda mais quando dizem que existem livros escritos por mãos ou manifestações demoníacas. Acreditar ou não acreditar? Eis a questão. Como a imaginação humana pode, por si só, criar coisas tão terríveis? Eu sou Ivan Lima e vou te contar detalhes sobre esses benditos livros que supostamente dão pistas sobre criaturas desconhecidas. Se as histórias são verdadeiras ou não, eu não sei. Deixa essa bomba nas suas mãos. Resta você me dizer se é realmente possível que estejamos lidando com um assunto paranormal. Gran Grimoire, o Evangelho de Satanás. Não sei se você sabe, mas a palavra grimório deriva do francês antigo, que quer dizer gramática. No entanto, esse termo foi evoluindo ao passar do tempo, até começar a ser associado com o ocultismo. Muitas pessoas atualmente dizem que grimórios são os livros didáticos que se referem ao estudo de forças sobrenaturais. Coisas que envolvem rituais e ensinamentos de ocultismo. O Grande Grimório, Evangelho de Satanás, ou Dragão Vermelho, é um conjunto de escritos que fornecem informações para além da ciência e da experiência humana. É impossível encontrar instruções para conjurar feitiços mágicos, criar talismãs e convocar seres sobrenaturais. Muitas pessoas dizem que o Grande Grimório é um dos livros mais poderosos sobre ocultismo. Ele parece ter sido escrito em 1520, sendo encontrado no túmulo de Salomão. Hebraico ou aramaico? Não se sabe em qual língua o livro foi originalmente escrito. De acordo com a lenda, o Grande Grimório foi escrito por um homem possuído pelas forças do mal. Dizem que os escritos mostram como os papas se corrompem ao poder de Satanás. Um dos conteúdos mais estranhos é da convocação do próprio Lúcifer. Seria necessário encontrar uma vareta mágica para que o ritual fosse realizado com sucesso. Afinal, quando Lúcifer aparecesse, as coisas não seriam das mais pacíficas. O conjurador deveria ferir a criatura. Imagine só. Você conjura o rei do inferno e ainda precisa machucá-lo para que dê tudo certo. Isso não é nem de longe algo que as pessoas deveriam tentar. Enquanto a versão original parece estar sob o domínio do Vaticano, uma outra cópia ronda alguns países do Caribe. O Grande Grimório estaria sendo usado nos dias de hoje? E com qual objetivo? O livro de Soiga. O misterioso livro de Soiga desapareceu por centenas de anos. John Dee era o conselheiro da Rainha Elizabeth I, além de matemático e astrônomo. Sempre obcecado pelo ocultismo, o homem decidiu desvendar esse estranho tratado sobre magia. As coisas não deram muito certo e o livro desapareceu com a morte do matemático. No entanto, em 1994, 2 cópias reapareceram. Os estudiosos ainda estão tentando decifrar os mistérios do livro, mas sem muito sucesso.
Eles só descobriram alguns códigos bizarros sobre demonologia, encantamentos mágicos e astrologia. Sim, há referências sobre demônios e rituais ocultos. Há rumores de que John Dee passou grande parte de sua vida tentando fazer contato com os anjos. Ele esperava que o livro de Soiga o ajudasse nessa missão, mesmo que só um anjo fosse capaz de ler os códigos. Será mesmo? A morte de John Dee poderia estar ligada com os segredos bizarros de Soiga? Quem de fato escreveu tantos códigos indecifráveis? A quarta seção dos escritos discute como a água, o fogo, o ar e a terra se espalharam pelo universo. Também é possível observar uma longa descrição sobre os males da humanidade. O mais bizarro é a sequência final do livro, que consiste num monte de letras que ninguém entende. Manual de Munique, também conhecido como Manual de Necromante. Esse livro aborda diretamente a magia negra, necromancia e demonologia. Grimórios do século XV geralmente detalham o folclore de anjos e a magia boa. Não é o caso do Manual de Munique. A primeira parte se refere à magia, que faz com que as pessoas vejam coisas que não existem. Seria uma espécie de truque psicológico para ganhar poderes sobre os outros. Alguns feitiços também ensinam a ver parte do passado e do futuro. Rituais proibidos, técnicas de adivinhação, contatos com seres do submundo. Não é um manual que se encontra facilmente por aí. Imagine ser capaz de falar com os mortos para descobrir detalhes sobre o seu próprio futuro. Isso mexe com a cabeça das pessoas. Codex Gigas. Eu juro que não queria mencionar esse livro. No entanto, é preciso. Fico até arrepiado. Caso contrário, a lista não ficaria completa. Você está preparado? Está? Então vamos lá. Em julho de 1648, durante os confrontos finais da Guerra dos 30 Anos, o exército sueco saqueou a cidade de Praga. Entre os achados havia um livro enorme, chamado Codex Gigas. E quando digo enorme, é enorme mesmo. É tão grande que foram necessárias 160 peles de animais para montá-lo. Só para você ter uma ideia, ele mede 91 centímetros de altura e mais de 50 centímetros de largura, chegando a pesar mais de 74 quilos. Só que o Codex Gigas não é famoso apenas pelo seu tamanho exagerado. Ao longo do livro, é possível ver uma página inteira apenas com a representação de Satanás. Uma criatura com cabeça verde, chifres vermelhos e duas línguas bizarras. Não é surpresa que o livro tenha ficado conhecido como a Bíblia do Diabo. No entanto, tem mais caldo nessa história. Algumas pesquisas sugerem que o livro foi escrito ao longo de 20 anos. Acontece que a escrita é uniforme e dá a entender que o livro foi escrito de uma só vez, numa sentada. Seria preciso pelo menos 5 anos de trabalho ininterruptos para chegar ao resultado final. A lenda diz que o Codex Gigas foi escrito numa noite só, por um monge chamado Hermann. Depois de quebrar os seus votos monásticos, ele teria sido condenado à morte. Ele queria salvar a sua própria vida, sem se importar com as consequências. Por isso, aprontou um acordo para negociar a condenação. Hermann teria que escrever um livro completo sobre o conhecimento do mundo em troca de sua liberdade. O problema é que o prazo estava curto. Para ser mais preciso, ele tinha apenas uma noite para escrever tudo. Tarefa impossível? Não. Não se você tiver uma ajudinha do submundo. Hermann teria convocado
o próprio diabo para ajudá-lo na missão. Em troca da alma do monge, Satanás concordou em terminar o livro com suas próprias mãos. A grande ilustração demoníaca seria uma homenagem de Hermann ao grande autor do Codex Gigas. Um tanto quanto bizarro tudo isso, não é? Olha, vou dizer uma coisa. Obrigado por me acompanhar até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo. Um grande abraço e nos vemos em breve. Tchau!